existem ideias universais. Essas ideias universais que a gente chama na filosofia, ela não pertence a um único pensamento. Vários pensaram dessa forma. E aí você tem as ações afirmativas. Essas ações afirmativas é algo que você precisa proteger pensamentos minoritários. É por isso que existe, por exemplo, no campo do direito, o Supremo Tribunal Federal. Essas ações afirmativas, elas são evoluções do homem. E a ONU, para que não se diga que é algo do PT ou do PSDB, seja lá de quem for, de que partido for, de que cor for, a ONU já vinha defendendo isso quando fez a Declaração dos Direitos dos Homens. Então você precisa entender, para poder criticar, eu digo muito o seguinte: antes de você criticar alguma ideia nesses pensamentos, você primeiro precisa se entender, você precisa se encontrar. Porque Quem é você? Quem é você e o que é que eu quero? Então, no instante em que você passa a criticar, muitas vezes essas pessoas, elas não entendem, em termos de existência, quais são as funções e por que elas veio, seja no campo religioso, seja no campo do direito. Então, antes de qualquer crítica que você tenha, antes de que você formule algum pensamento, e esse pensamento seja pensamentos de exclusão, você procure na religião, se você for religioso, ou no campo do direito, ou mesmo na filosofia, se você gostar de estudar, de ler muito, que você vai entender que isso não é uma ideia que pertence a ninguém, porque ela é uma ideia universal. E uma ideia é algo que você já traz culturalmente de outras pessoas que venderam esse pensamento para você. Então, o fato do vereador Dixon Júnior ser do PSDB e defender a semana LGBT, a gente só tem que aplaudir. A gente tem que aplaudir, exatamente. Fazer um registro de aplauso para uma pessoa que pensa, um jovem, assim como Natália, que inclusive estudou na Federal, foi minha aluna, uma grande vereadora, eu gosto Natália muito dela, independente de onde ela esteja, para onde ela vai, ela é e tem ideias que realmente é importante para você construir uma boa sociedade. Então, nós não podemos criticar as boas ideias, mesmo que não concordamos com essas ideias, nós temos que entender essas ideias. Agora, vamos voltar lá para a política que a gente estava vindo, né, no bloco anterior. A gente tem falado aqui de candidaturas e a gente vê aí o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, pré-candidato ao governo do estado, e aí ele segue num segundo lugar das pesquisas, as pesquisas que hoje são lideradas pela senadora Fátima Bezerra, do PT, Carlos Eduardo em segundo lugar. E se lá na frente o ex-prefeito Carlos Eduardo não foi eleito governador, como é que fica a situação dele politicamente? Ele daqui a 2 anos, ele pode novamente ser candidato a prefeito, doutor? Não, é o seguinte, você tem direito a uma eleição e depois uma reeleição. E essa reeleição, ela exige um interstício de 4 anos, ou seja, um interstício de um mandato. Então, se ele foi eleito uma primeira vez e foi reeleito uma segunda vez. Como ele foi reeleito nessa segunda vez, e se por algum motivo ele não vier a ganhar a eleição, já que ele renunciou para participar de uma eleição majoritária estadual, ele não tem como participar da próxima eleição subsequente, porque ele já foi reeleito para a eleição municipal. Ele tem que esperar essa eleição de 2020, sem poder ser candidato a prefeito. Ele poderia até ser vereador. Porque o mandato dele terminaria lá em 2019, então, 2020. Mesmo com essa renúncia, a Justiça Eleitoral já disse que ele não poderia ir para um terceiro mandato, porque aí seria um terceiro mandato. Uma reeleição? Não existe, né? Eu só acho que isso aí é algo que o Rio Grande do Norte ele tem que pensar muito, porque muito se falava que Vilma vai ganhar, Vilma bate, Fátima tem teto, Fátima isso, Fátima aquilo. E Fátima deu um passeio para o Senado, né? Então acho que a reeleição do Rio Grande do Norte é algo que tem que ser muito bem estudado com o parâmetro da eleição do Senado. O senhor acredita nesse teto da senadora Fátima Bezerra? Acha que ela fura esse teto? Eu acho que ela furou para senador, né? Para senador, ela derrotou alguém que era imbatível e que tinha todas as forças com ela, que foi a senadora Vilma, a governadora Vilma. Todos diziam, a Vilma vai levar essa eleição, porque Fátima tem teto, Fátima não consegue, a rejeição grande. Primeiro é um estigma de rejeição, é algo que o marketing cria, né? Rejeição é a leitura de pesquisa. É pesquisa que leitura cria. Leitura de pesquisa. Tanto é leitura de pesquisa que a senadora da República hoje no Rio Grande do Norte é a senadora Fátima. Então ela merece respeito e muito cuidado com esses pensamentos de que você tem uma eleição resolvida em primeiro turno, se acontecer apoio Y e tal. A eleição ela é uma circunstância que o momento, às vezes um fato, ele gera e modifica todo aquele eleitorado. É efeito de massa. O que Elias Canetti fala tanto, Foucault, que Michel Foucault fala tanto, esse movimento de massa, ele pode ser gatilhado, ele pode acontecer
num simples acontecimento. Basta surgir um nome em algo que não se espera. Então você tem que entender que não existe esses argumentos de dizer que candidato tal tem teto, candidato qual tem rejeição. Não, o processo eleitoral não começou. O processo eleitoral ele começa efetivamente e ele vai ser muito curto. Lembre-se que ele será curto. Você tem uma Copa do Mundo aí no meio ainda. Você tem a Copa do Mundo, você tem Copa do Mundo, você tem julho os registros e você, ao invés de ter aquele período maior de eleição, você vai diminuir esse período para 35 dias. Quando você menos esperava, você está votando. E sem dinheiro para eleição, aí que vai se querer uma eleição mais curta para se gastar menos. Quem tiver no cargo, você vai ter dois diferenciais. Quem tiver no cargo levará uma grande vantagem. Quem tiver em reeleição, no Brasil inteiro, não vamos só colocar Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, o fato de você estar no cargo vai ter uma grande vantagem, já que não tem mais esses financiamentos. O governador Robson Faria teria uma vantagem? Terá uma grande vantagem. As pessoas acham que ele não tem chance nenhuma? É outro grande erro que eu acho, é imaginar que você querer desconsiderar o político. A sobrevivência de um político faz com que a circunstância transforme ele. Quanto mais acuado aquele político ele está, mais capacidade ele tem, porque o poder ele é um fenômeno. Maquiavel, quando explica o poder, Hannah Arendt explica o poder, ele diz o seguinte: quem está no poder quer se manter, e ele vai lutar por tudo. Quem está fora quer chegar. Então essa dialética que se forma para você alcançar essa fenomenologia do poder, ela é muito forte. Então é um erro gravíssimo você imaginar ou desconsiderar ou romper, como nós vimos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, rompimento porque achava que A, B ou C estaria morto no processo político. Em política não existe ninguém absolutamente morto, sobretudo quem tem a caneta na mão. Não existe. Você tem uma forma muito grande hoje no sistema, que é o poder administrativo, e você tem o autofinanciamento. Você vê Collor, tá até bem nas pesquisas. Agora você falou Renan Calheiro, Collor. todos não falavam que Renan não se elegia. A última pesquisa agora ele voltou, está em primeiro. Tá em primeiro. O filho dele é o mais bem avaliado, então você tem um fenômeno, e ninguém mais do que Renan para aparecer em todos os noticiários de corrupção, de operação, de Lava Jato, Lava Carro, Quadrilha, de tudo. no mundo. Mas Agora, ele está aí. Então, agora, Eric, você falou aí em financiamento e a gente começou agora, acho que começou ontem, aquele esquema da vaquinha para arrecadar. Como crowdfunding, né, que ele chama. Exatamente. Vamos Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é isso, que as pessoas estão ouvindo falar de vaquinha, desse nome que para as pessoas não significa nada. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que significa isso? Duas novidades que existiram a partir de agora. Primeiro, o político poder falar sobre candidatura, sobre eleição, nas entrevistas, o que ele pensa, o que ele acha. Porque antes, nesse período, não poderia. Nós não poderíamos nem estar falando de candidato. Nem para enaltecer e nem para criticar, porque poderia gerar uma propaganda irregular e aquelas famosas multas. Só que a nova legislação, ela permite que o candidato fale. O segundo foi você antecipar as arrecadações. Então você pode promover eventos, você pode vender objetos, as pessoas podem fazer essa doação, mas primeiro você tem que ter essa conta aberta, registrada lá no TSE, e é na Justiça Eleitoral, e essa conta registrada, você começa a arrecadar. Você só não pode gastar. Você só poderá gastar. Qualquer cidadão que quiser fazer uma doação, se identifica, CPF, o porquê e o valor, dentro daquele pensamento dos 10% que ele teria do ano anterior, etc. Limite, tal, né? O limite possível para cada um doar, observado isso, aí você tem o quê? Você tem uma arrecadação até a abertura da conta. Quando você, em definitivo, for realmente candidato e tiver a abertura da conta, você começa a usar esse dinheiro. Se você não for, se você não for candidato, você vai ter que devolver a todo mundo que fez a doação antecipada. Então, essa forma de vaquinha é uma cópia que nós fizemos do sistema americano, que no sistema americano você doava até pelo celular. O Brasil não chegou ainda a isso. Evita o Caixa 2 isso? Ninguém, em nenhum lugar do mundo evita. Nós temos a Alemanha, o grande exemplo democrático no mundo, na Europa sobretudo, que Helmut Kohl foi flagrado com Caixa 2 em $1 milhão. Então Caixa 2 não existe só no Brasil, não é peculiaridade nossa, ele é um fenômeno mundial. Agora você tem que tentar diminuir. Na Alemanha, Helmut Kohl foi flagrado e hoje quem existe é Merkel. Ninguém escuta mais falar de Helmut Kohl. A soberania popular, não foi preciso a justiça eleitoral, o Estado ir lá e dizer ele é ficha suja. O próprio cidadão alemão tirou Helmut Kohl, ele não se elegeu, elegeu Merkel, e hoje Angela Merkel é aí reeleita para ser a primeira mandatária da Federação Alemã. No Brasil, o que nós precisamos ter é que quando você encontrar políticos com Caixa 2, o próprio cidadão, a soberania popular, vá lá e não eleja novamente. Você faça a depuração respeitando a vontade do eleitor. O que nós temos hoje no Brasil é uma lei
Por quê? Porque você tem culturalmente uma grande dificuldade do eleitor, pirão de farinha, comendo isso, morrendo de fome. Aí esse cidadão vai dizer, não, eu não posso receber seu sacolão. Recebe na hora. É uma questão ética e moral e eu não posso receber. Não, Só a última pergunta, como é que vai ser feita a distribuição de fundo partidário? isso é uma decisão dos nacionais, e aí a gente já tem essas diretrizes que para quem tem mandato vai ter uma vantagem. O nacional recebe esse bilhão que está sendo partilhado, né, porque é muito dinheiro. Esse nacional passa para os regionais, e os regionais podem passar ou diretamente para os candidatos, que vão ser candidatos, ou fazer esse fragmento com coligações, com partidos. Vem do nacional, é uma verticalização desse dinheiro. Uma briga lá que vai acontecer daqui para frente. Thaisa, nós chegamos ao tempo, ao Já, final do Eugênio. tempo. Chegamos. É tão 7 bom estar da com noite. vocês que no instante passa. É igual, passa rápido. Tantos comentários, né, Juliana, aí? Tantos muito bons comentário. comentários. Tem gente que criticando aqui, doutor. Tem gente dizendo que gosta muito de também, você, só que não. Doutor Érico Pereira, mais uma vez, muito obrigado, muito elucidativa a conversa, a entrevista. Mais uma vez foi uma honra recebê-lo. A gente aprende muito com o Satisfação seu é toda minha, e parabenizar essa forma democrática que se tem de passar informação. Hoje o que o Brasil precisa é isso, que todos os programas fossem assim, de forma democrática, esclarecedora, para que o cidadão possa participar. Política só se faz com participação efetiva do cidadão, do eleitor. Sem ele, você não vai ter. Você vai ter, muitas vezes, maus políticos administrando a sua cidade. Verdade. Tchau, Ó, Thaisa, tchau, vamos Juliana. embora, né? Porque já